Em uma noite fria, um homem bêbado perambula pela floresta e acaba em um cemitério. Ele descansa em uma lápide enquanto fica pensando na sua vida patética na vila. Depois de um tempinho, ele não pode acreditar nos seus olhos quando ele percebe as lápides se movendo sozinhas. A gente vê então uma garota sozinha sendo deixada na vila por um caminhão, mas antes de ir embora, o motorista avisa para não ir para as montanhas. De volta ao bêbado, ele diz à polícia o que aconteceu, embora a polícia declare que pode ter sido simplesmente devido aos vendavais. O bêbado revela que ele viu pessoas desenterrando suas covas e murmurando o nome Jang. Logo então, a atenção do inspetor é chamada para uma cova vazia em memória de um cara chamado Jang Zilan. Após ver o nome, o inspetor percebe que a questão é mais séria do que ele pensava. Enquanto ele se mexe para ligar para o neto da família de Jang, a garota aparece, declarando que a cova pertence ao avô dela. O inspetor Song está secretamente desconfiado da identidade dela, então ela oferece a identidade dela com o nome Feng Baobao, que então nós descobrimos ser a protagonista principal. À noite, nós vemos outro dos nossos protagonistas, chamado Shulan, aparecendo na vila, onde ele é recepcionado por um conhecido que zoa com ele, por ele não ter nenhuma garota. Na estação da polícia, Shulan está pasmo quando é dito para ele que a cova do seu avô foi roubada. O inspetor adiciona que ele se deparou com uma garota chamada Feng Baobao, que alegou ser sua meia-irmã. Naquela noite, Shulan vai para a cova do seu avô sozinho. Ao longo do caminho, ele escuta o som de escavação, então ele se apressa para o local, apenas para achar uma garota. Ele decide secretamente tirar uma foto dela, mas naquele momento ela percebe ele, então ele rapidamente começa a correr para fugir da cena. Logo quando Shulan pensa que ele conseguiu escapar com sucesso, ela acompanha ele e nocauteia ele com uma pá. Algum tempo passa e Shulan acorda vendo Baobao lutando contra um zumbi. Ela então arrasta ele para uma cova vazia para ser enterrado, já que ele tá no caminho dela. Shulan percebe que ela é a garota que o inspetor falou sobre, então ele tenta usar uma aproximação amigável com ela. No entanto, Baobao revela que a identidade que ela usou era falsa e começa a enterrar ele vivo. Ele implora para ela parar e quando ela finalmente para, Shulan sai da cova e vê ela lutando contra um grupo de zumbis. Ele pira quando vê as habilidades insanas e os poderes insanos dela, então ele se esconde enquanto ela luta contra os zumbis sozinha. Durante a batalha, um zumbi chega perto de Shulan, mas ela rapidamente vem para ajudar ele. Shulan pensa que ele deve estar em um pesadelo, então ele começa a gritar de uma maneira desagradável para sair. Esse ato insensato choca tanto os zumbis quanto Baobao. Baobao então fica cansada de lutar, então ela foge da cena, e em um grande número os zumbis então viram suas atenções para o Shulan. Baobao se depara com um homem e reporta o que aconteceu com o corpo de Jang Zilan. Ela também informa para ele sobre a presença de Shulan e dos zumbis também, que são chamados de Jiangxi. Enquanto isso, ele repreende ela por envolver um garoto desprotegido na missão dela. Eles percebem um ataque de relâmpago no cemitério, então rapidamente vão para a cena e descobrem que os zumbis foram queimados até as cinzas. Alguns dias depois, Shulan está de volta à faculdade. Ele tenta deixar para trás o que aconteceu na vila e focar na aula, mas inesperadamente Baobao aparece do lado dele. Com Baobao próximo a ele, Shulan, que tem na verdade o nome real Shu Soren, fica incapaz de focar. Então ele diretamente pergunta para ela o que ela quer dele. No lado de fora, Soren ameaça reportá-la para a polícia, mas isso não perturba ela nem um pouco. E ela continua informando ele que ela tem uma nova identidade, que ele checa para confirmar o real nome dela, Fu Haohu. No entanto, Soren não liga e apenas quer que ela pare de seguir ele por aí. Haohu revela que ela quer fazer do Soren o seu empregado, mas primeiro ele tem que mostrar para ela o mesmo poder que ele usou para derrotar os zumbis. Soren decide bancar ser o burrinho, então Haohu pega sua faca escondida e corre para cima dele. Quando ele sente a vontade matadora dela, ele usa sua habilidade para criar distância entre eles, enquanto ele se move para atacar novamente. Haohu fica espantada percebendo as habilidades e o potencial de Soren. Quando ele libera sua técnica, o ar em volta dele muda, então Haohu fica animada e ataca ele. A habilidade dela com a faca é simplesmente esmagadora, mas Soren usa sua velocidade e a técnica Kinku como defesa contra os ataques dela. Conforme a batalha continua, ele vai para a ofensiva, usando a sua velocidade incrível ao seu favor. Ele consegue pegar ela desprevenida. Em outro lugar, um grupo vilão chamado Sensei adquiriu o corpo de Shu Shakiran, um artista marcial lendário. Um garoto examina o corpo, no entanto, ele foi incapaz de encontrar o que ele estava procurando. Então ele diz para o usuário zumbi que entregou o corpo que ela tem outra chance de ser útil, entregando o corpo de Soren na próxima vez. Enquanto isso, Soren é derrotado pela Haohu, que revela que ela estava se segurando, já que ela quer que ele se torne empregado dela. Enquanto ele recusa, ela ameaça expor que ele nunca fez amor com ninguém, colocando um ponto de interrogação na sua masculinidade. Em frustração, ele desiste e jura lealdade a ela. À noite, Soren está deprimido porque sua vida está desmoronando, então ele não sai com seus colegas de classe. Depois que eles saem, ele recebe uma solicitação de amizade de uma garota fofa, então ele fica animado. Enquanto conversavam, ela revela que é do segundo ano e chama ele para sair em um encontro. No dia seguinte, Haohu informa ele que ela quer apresentar uma pessoa para ele mais tarde. Ele então diz para ela que ele tem algo importante para fazer, mas ela dá uma de surda. À noite, Soren desliga o celular para assim ele poder continuar com seu encontro. Quando ela aparece, eles
está incrivelmente feliz que ela é igual às fotos. Ken sugere então que ele leve ela para um restaurante bacana, então eles começam um encontro. Por outro lado, Haru está brava que o Soren desligou seu telefone. Ela diz pro Josen ir para a localização de Soren, já que há um dispositivo de rastreamento no celular dele. A essa hora, Soren e Ken terminaram de comer, e ela sugere ele dormir no apartamento dela, ao que ele aceita. No apartamento dela, eles estão sozinhos, e Soren tá visivelmente nervoso. Enquanto ela avança nele, no processo, o dedo dela fisga o pescoço dele, mas ele simplesmente não liga, já que esse é o momento que ele estava esperando sua vida inteira. Mas logo após isso, Soren experimenta uma grande quantidade de dor vinda do selo, já que os dois fizeram contato. Ele sente intenções maldosas vindo dela, o que faz ela revelar sua verdadeira natureza, uma mestre de zumbis. Enquanto os zumbis dela cercam ele, ela zoa com ele por ter um selo tão antigo. Soren então decide usar sua habilidade Kinku, no entanto ele não consegue, já que ela furtivamente implantou um parasita na cabeça dele, e agora os zumbis são capazes de segurar ele e nocauteá-lo. Enquanto isso, Haru e Josen estão indo em direção a Soren, usando o dispositivo de rastreamento. Mais tarde, Ken oferece Soren para Ryu, e em troca ele vai permitir ela entrar na sua organização. Enquanto Natsuka começa a brincar estranhamente com o corpo de Soren, Ryu para ela, quando ele revela que eles estão em busca do legado do avô de Soren. Soren diz a ele que ele não tem ideia do que é isso. Ryu começa a usar sua habilidade que permite ler diretamente as almas das pessoas. Esse processo é extremamente doloroso, então Soren grita em agonia. Com sorte, o processo é interrompido por Josen e Haru, e Natsuka reconhece eles como ameaças. Enquanto eles se preparam para lutar, Ken invoca vários zumbis no chão para começar a batalha. Josen usa uma pedra para atacar, mas Natsuka usa sua força brutal para estilhaçar a pedra. Imediatamente, Haru avança nos inimigos com as facas dela. Ela começa a lutar com muita habilidade contra Natsuka e os zumbis, enquanto Natsuka pula nela. Josen salva Haru a tempo, e quando eles estão distraídos, Soren de repente é levado para o subsolo por um aliado, mas Natsuka consegue pegar eles e forçá-los a ir para cima do subsolo com a força dela, mas isso acaba lançando eles ao invés de pegar eles. Depois de pegarem Soren, Josen revela a seus companheiros que estavam se escondendo durante todo esse tempo. Tendo sido superados em números, todo mundo daquele grupo foge. Enquanto eles resumem as coisas, Haru percebe que ele está na fossa, e ele revela que ele nunca teve sorte com garotas. Ao invés de encorajar Soren, Haru diz pra ele que ele não é amaldiçoado com falta de sorte, mas sim com estupidez, adicionando que ele não tem nada atraente como um verdadeiro homem, quebrando ele ainda mais. Enquanto isso, Ryu e Ken ainda estão sendo perseguidos pelos companheiros enviados de Josen. Durante a perseguição, Ken está prestes a cair do carro enquanto ela implora por ajuda. No entanto, ela é deixada para trás para morrer. No dia seguinte, Haru leva Soren para o local de trabalho dela, chamado Delivery Express. Lá dentro, ele encontra Josen, que se apresenta apropriadamente. Ele revela que todo mundo da companhia são forasteiros. Ele explica que forasteiros são humanos que possuem poderes especiais e também a habilidade de controlar um tipo especial de energia chamada Kai. Enquanto eles caminham para uma prisão, Josen explica para Soren sobre o mundo dos forasteiros lá dentro. Eles encontram a Ken, que foi capturada antes, quando ela recebe uma bronca por tentar se juntar a um grupo que ela não sabe nada sobre. Ken revela que ela não gosta dos caras da Delivery Express, porque eles são muito arrogantes, tão arrogantes que até mesmo o pai dela respondia para eles. Ela é exigida a falar qualquer informação que ela saiba, enquanto estava com o grupo Sensei, em troca de uma punição mais tranquila, mas ela se recusa. Ela narra que por 15 anos tudo que ela fez foi treinar com corpos, enquanto estava isolada, então quando ela finalmente terminou o treinamento dela, eles disseram que ela não poderia usar o poder dela em público, então é por isso que ela decidiu se juntar ao grupo Sensei, uma organização que permite ela fazer o que ela gostar com os poderes dela. Enquanto conversa com o cara, Joyan aparece sugerindo que ele pode fazer a garota falar usando a força. Ele assusta tanto ela que ela fica aterrorizada com ele. No entanto, ele é interrompido por Soren, que não quer que ele encoste nem mais um dedo nela. Soren diz para Josen que eles não têm que ir tão longe assim, já que foi ele quem foi afetado pelas ações dela. Depois de escutar isso, Josen concorda, mas Joyan não. Então todo mundo começa uma rixa. A atitude deles faz Ken revelar que Sensei está atrás de 2 legados do Shakiran, aquele artista marcial lendário. No passado, ele batalhou sozinho contra vários membros do Sensei e saiu com apenas um arranhão. Então a partir daquele momento, eles ficaram interessados no seu estilo de luta. No escritório, Josen pede para Soren se juntar à companhia deles, mas ele instantaneamente se recusa. Ele revela que ele tem um sonho de ficar rico com o mínimo de esforço e viver uma vida fácil e despreocupado, adicionando que ele não tem nenhum desejo de colocar a sua vida em risco por um trabalho, não importa quão bem esse trabalho pague. Haru então começa a bater em Soren, então ele não tem escolha a não ser obedecer sua mestre e assinar. À noite, Soren escuta um barulho do lado de fora, mas assim que ele abre a porta, ele é sequestrado por um boneco estranho. Depois do boneco levar ele para o seu mestre, quando ele sai pronto para atacar, um grupo de 2 garotas informa para ele que elas não são do grupo Sensei. Elas pedem para ele se encontrar com o presidente da organização delas, então Soren começa a se sentir importante. Outro grupo chamado Tenshifu aparece e pede
pedem para o Soren ir com eles ao invés de ir encontrar o mestre delas. Isso é devido ao grupo Sensei ter espalhado o rumor que ele é o herdeiro do estilo de luta lendário do Shakiran, o que basicamente é o estilo de luta mais insano de todos. Quando o Soren se recusa a ir com eles, ambas as partes começam a lutar. Quando o Soren ativa o seu Kinku, o seu oponente acaba usando a mesma técnica. Ele então enfrenta os dois discípulos e depois de algumas trocas de golpes, eles recuam tendo estimado que a sua técnica está relacionada à escola deles. O capitão então, chamado Ryojioku, intervém e menospreza ele. Soren fica furioso e ataca ele, mas a defesa Kinku dele é muito forte. Ryojioku quebra a defesa dele e nocauteia Soren com apenas um golpe. Embora Soren levante para continuar lutando, seus ataques são frustrados contra o seu oponente. Então Ryojioku usa o seu Kinku para esmagar ele até ele colapsar. No entanto, ele ainda quer lutar apesar de Ryojioku avisar que ele pode acabar paralisado. Antes deles continuarem, Haohu aparece na cena para motivar Soren, batendo na cara dele para ele voltar para um estado racional. Soren então revela outra técnica chamada Heihu, que cobre o seu corpo com relâmpagos. Então quando ele ataca, sua força e velocidade aumentam insanamente. Enquanto a batalha continua, os discípulos estão chocados que o Soren dominou uma técnica brutal que apenas alguns membros do clã deles conseguem usar. Soren usa essa habilidade para cercar o Ryojioku em um canto, mas ele decide acabar com a batalha. Ryojioku contra-ataca seus ataques com uma técnica similar. Na colisão das habilidades parecidas, ele facilmente supera Soren, mas nesse momento Haohu intervém dispersando a técnica dele. Depois que a batalha acaba, Ryojioku reconheceu Soren e convida ele para o templo deles, onde haverá um torneio. No dia seguinte, Haohu leva Soren para uma vila para eles treinarem juntos por um mês. Dentro da casa, ela fica perto dele e transfere energia diretamente para ele. Depois o corpo de Soren começa a transbordar com o seu Kai. Depois dele acordar, Haohu revela que ela usou a técnica dela no cérebro dele, então ele deveria começar a treinar imediatamente. Enquanto ele continua treinando, ele se distrai com uma Haohu com uma aparência muito atrativa, que está bem na frente dele. Haohu descobre que o selo dele está no caminho, então ela traz algumas mulheres para resolver o problema. Soren se sente ofendido pelo jeito que ele é tratado, então ele decide parar de repente de treinar. Embora Haohu ameace ele para ele não ir, ele permanece com a sua decisão e vai embora. Na estrada, ele conhece Fushon, que convida ele para ir com ela, e ele aceita. Quando eles chegam na companhia, ele se encontra com o pai dela, que imediatamente apresenta ele para Yajongo, outro forasteiro. Mais tarde, Fushon revela que há muito tempo atrás uma guerra estourou na sociedade dos forasteiros, e aquela guerra estava além de alguns poderes específicos que estavam nas mãos de 8 forasteiros. Tanto o estilo de luta de Shu Shakiran e a técnica de canalização do seu avô estavam entre os 8 poderes ditos. No dia seguinte, Haohu aparece na companhia vestida como uma própria lady. Na recepção, ela é impedida de entrar, então alguns guardas levam ela. Depois de quebrar os braços deles para escapar, ela cai já que ela não está acostumada a usar saltos. Enquanto isso, Soren revela que ele não está interessado em se juntar ao grupo deles, já que ele se sente culpado por ter abandonado Haohu, que esteve cuidando dele durante todo esse tempo. Enquanto isso, Haohu causa um estrago enquanto procura por Soren. Ela então se depara com os forasteiros mais tops da associação, mas logo quando ela pergunta pelo Soren, ela é atacada pelo primeiro lutador, que atira canhões de ar nela. No entanto, ela facilmente evade e nocauteia ele. Quando o grupo ataca junto ela, ainda assim não dá luta. No saguão, Soren entra em uma luta com Shon. A luta é de um lado só, já que ela facilmente derrota ele, usando a habilidade de teleporte dela. Quando Haohu chega no andar seguinte, Yajongu está esperando por ela. Quando eles começam a lutar, ele surpreendentemente consegue acompanhar Haohu. Depois de uma evasão com sucesso, Haohu aterrissa no chão de um jeito errado. Então Jong-un usa essa oportunidade para acertar um ataque pesado nela. Ele continua dominando a luta usando seu Kai, que causa danos ao seu oponente, mesmo quando bloqueado. Haohu então pede um tempo, porque ela se sente zonza. Depois de bater a sua cabeça no chão, ela continua a lutar. Dessa vez ele usa uma arma secreta contra ela. Embora ela desvie bem, ela recebe dano, já que ele pode controlar a arma telecinamente. Conforme a luta continua, ela consegue continuar evadindo os ataques dele, mas ela não está causando nenhum dano, então ela decide ficar séria removendo os saltos dela. Enquanto isso, Soren e Shon abreviam sua batalha também, mas dessa vez ele bloqueia todos os ataques dela completamente. Ele vence a aposta, então ela permite ele ir. A batalha entre Haohu e Jong-un mudou drasticamente desde que ela tirou os saltos dela. Quando o presidente aparece, Jong-un percebe que seria ruim perder em frente a ele, então ele para de lutar. Ele diz para Haohu que se ela se rastejar para ele, ele vai permitir ela viver, mas ao invés disso, ela faz ele se ajoelhar para ela. Quando ele fica com raiva e ataca ela, Haohu invade e coloca os saltos dela na cabeça dele firmemente. Logo quando ela começa a perguntar pro presidente sobre o Soren, ele cai do andar de cima. Ela se desculpa com o Soren e pede para ele retornar para casa com ela. Isso surpreende Soren, já que Haohu normalmente é bem maldosa. Ele diz para ela não se mexer nem um centímetro, não importa o que aconteça. Então ele vai ao presidente informar que ele quer sair. O presidente está furioso e quer atacar Soren, mas Soren não deixa Haohu interferir
ir. Logo antes dele acertar um soco, o presidente para e revela que só estava testando ele. Ele permite ele ir, mas Jong-gu está furioso por ter sido humilhado. Ele então ataca Hal-Woo, que não se mexe para evadir o ataque. Ela se machuca, mas continua parada em pé no lugar, para não quebrar a promessa dela com Soren. Quando ela começa a perder muito sangue, Soren entra em pânico. O presidente então avalia a situação e pede para o seu filho dar um jeito. O filho dele então usa uma técnica para controlar a alma de um cirurgião e então começa a dar para ela os primeiros tratamentos médicos dela. Pouco depois, Jo-sen e Jo-yeon entram no prédio. Eles dizem para parar o tratamento, já que eles mesmos querem cuidar dela. No carro, Jo-sen revela para Soren que Hal-Woo está apenas descansando. Ele percebe que o sangramento dela parou por conta própria, então fica confuso e pede uma explicação. Em outro lugar, Natsuka ganhou o controle de 2 membros da escola Tenshifu. O pai e filho começam a lutar para ganharem a atenção dela. Ela então pede para os dois participarem do torneio como espiões dela. Logo então, outro membro da Sensei aparece e junto eles vão para um quarto, onde Ryu revela que ele extraiu com sucesso as memórias de Shu Shakiran, aquele artista marcial lendário lá. Ele passa o pedaço de memória para Shuman para dar uma olhada, mas ele não acha nada interessante. No dia seguinte, Ryu persegue Soren, que vai para a floresta. Quando ele é confrontado, ele implora dizendo que ele não quer lutar, mas apenas quer mostrar um vislumbre das memórias do avô dele para ele. Quando ele passa o objeto para o Soren, ele deixa ele fazer o que ele quiser com um pedaço de memória. Assim que Soren absorve aquele orbe, ele é jogado para um estado de confusão, já que a pessoa que ele viu na memória era Hal-Woo, olhando do mesmo jeito que ela olha no presente. Ele então recebe uma ligação de Jo-sen, então ele vai para o hospital para achar um homem que eles apresentam como o pai deles, chamado Joshu. Mais importante, Soren pergunta para Hal-Woo se ela matou o avô dele, e ela responde que sim. Soren então fica furioso, mas Joshu acalma ele prometendo explicar tudo. Ele começa a história dele em 1944. 2 mineradores encontraram Hal-Woo sozinha na floresta, então um deles tentou tirar vantagem dela, mas com sorte um casal apareceu a tempo para salvá-la. Em casa, eles apresentaram ela para Joshu, o filho deles. Depois de um tempo, ela começou a viver com eles na vila. Alguns anos depois, alguns bandidos atacaram a vila e todo mundo foi tomado como refém. Quando Hal-Woo chegou, ela não sabia o que estava acontecendo. Os homens se interessaram por ela, então o pai de Joshu implorou pela vida dela por ela. Os bandidos cruéis mataram ele e quando Joshu correu atrás deles, eles nocautearam ele. Embora Hal-Woo não entenda emoções, ela fica machucada ao ver a mãe de Joshu em lágrimas. Hal-Woo então pergunta o que faria ela feliz, então ela grita que quer todos os bandidos mortos. Carregando o desejo dela, Hal-Woo em um piscar de olhos finaliza todos os bandidos. Embora ela salve o vilarejo, as pessoas se assustam com ela e espantam ela. Enquanto ela sai, Joshu e sua mãe prometem acompanhar ela e achar a família dela. No entanto, a mãe de Joshu muda de ideia, então eles deixam ela para trás na floresta. Alguns anos depois, Joshu tem agora 56 anos de idade. Ele surta quando ele vê uma foto de Hal-Woo na cidade. Hal-Woo se torna uma garota sem teto na rua, então ela é facilmente enganada por uma mulher que promete cuidar dela. Mais tarde, ela é jogada em uma cela para ser vendida, mas os primeiros que vêm não criam nenhum interesse nela. No entanto, tudo isso muda quando um deles descobre que ela é uma forasteira que Joshua esteve procurando. Mais tarde, eles levam ela para conhecer Jo-sen, que chora vendo o estado dela. Depois, Hal-Woo é contratada para a companhia Delivery Express. Um dia, eles receberam a informação sobre uma reunião de alguns líderes de clãs, então ele levou Hal-Woo junto, esperando que alguém fosse reconhecê-la. No entanto, quando eles chegaram na localização, eles acharam todo mundo no chão. Enquanto eles continuavam em frente, eles presenciaram o último homem em pé sendo derrubado pelo Shu Shakiran. E quando ele vê Hal-Woo, ele reconhece ela imediatamente, mas ele não tem muito tempo para explicar o passado dela para ela. Ao invés disso, ele implora para ela proteger o seu neto, já que esse é o único jeito de chegar perto da identidade dela. Antes dele morrer, ela pede para Hal-Woo acabar com a vida dele. Ele então transfere a técnica dele para ela, para assim ela poder transferir para Soren quando a hora chegar. Imediatamente, depois dos seus machucados começarem a avançar rapidamente, Hal-Woo coloca um fim na dor dele. De volta ao presente, Soren acha difícil processar toda a informação. Então Josh promete para ele dizer mais sobre o pai dele, que uma vez foi um alto membro do clã Tenshifu, ao lado do atual líder do clã. Ele encoraja Soren a participar daquele torneio que o Ryodiku falou mais cedo, para assim ele conhecer o atual líder do clã Tenshifu, e depois disso, a vida de Joshu chega a um final pacífico, e isso traz o anime para um final. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para apoiar nosso trabalho, e claro, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, galera. Sexta tem vídeo novo também, hein, às 5h45. Toda segunda, quarta e sexta, vídeo novo aqui no canal. Caso realmente tiver gostado do vídeo, deixa aquele like para ajudar a espalhar o vídeo. Valeu, galera, se cuidem!